Boa tarde, minha gente. Espero que estejam todos muito bem nessa quarentena. Estamos aqui aguardando a presença do juiz, do desembargador João Batista Damasceno para a gente fazer a nossa live, em que a gente vai tratar sobre esse verdadeiro embate que está acontecendo aí entre o STF e o. Aqui, ó. Damasceno já apareceu aqui, ó. Manda aí o pedido aí para entrar aí, aí, Damasceno. Perfeito. Vamos aguardando aí, ó. Muito bem, Damasceno. Perfeito. Pronto, já estamos aqui. Boa tarde, Damasceno. Tudo bem? Boa tarde, Latuf, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado pelo seu convite. Fale um pouco de você aí para a nossa audiência. Olá, Latuf, tem um barulho aí. É aqui ou aí? Estou te ouvindo perfeito. Ah, está ótimo. Eu sou magistrado aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Estou no 27º ano da magistratura. Sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Departamento de Teorias e Fundamentos de Direito, da Faculdade de Direito. Tenho dupla formação em Direito, tenho graduação, e em Ciências Sociais, né? Graduação em Ciências Sociais, mestrado em Ciência Política, doutorado em Ciência Política, e estudei Judiciário. A minha dissertação de mestrado é sobre a reprodução das elites institucionais, né, do Poder Judiciário e o processo de politização da Justiça no Brasil. Damasceno, há quanto tempo você está na magistratura? Eu estou na magistratura, estou no 27º ano da magistratura. Eu entrei na magistratura em 1993. Perfeito. Então está caminhando para 30 anos de magistratura, né? Pois é, rapaz, o tempo passa. O tempo passa. Bom, gente, vocês podem fazer suas perguntas, tá? Eu tenho algumas perguntas aqui, mas vocês façam as suas. Eu vou tentar botar o fone aqui para ver se esse tal barulho aí passa. Espera aí. Vamos ver. Talvez seja isso. Tá me ouvindo agora? Te ouço perfeitamente, sem esse barulho. Tá ótimo, então deve ser isso mesmo. Tudo bem. Então é o seguinte, vocês façam suas perguntas aí, gente, e eu passo aqui para o Damasceno. Bom, Damasceno, a gente tem observado, a gente está assistindo aí, uma espécie de um embate, né? Um embate entre o Bolsonaro e o STF. Vale lembrar que, se eu não me engano, foi o Flávio Bolsonaro que, certa feita, mencionou que o STF podia se fechar com um jipe, um cabo e um soldado, né? Então, a gente tem visto aí esses pedidos aí do STF na figura do Celso de Mello, para duas coisas em relação à entrega do exame, do suposto exame que teria feito o Bolsonaro de coronavírus, né? E o tal vídeo a que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, na sua denúncia, disse que houve um vídeo, uma gravação de um encontro ministerial, e o STF está requisitando essas imagens, né? Só que a gente vê que os prazos vão expirando, o governo vai empurrando com a barriga, o Bolsonaro definitivamente não me parece reconhecer a autoridade do STF. Então, eu queria que você fizesse uma análise de alguém de dentro, você é um sujeito que é de dentro do judiciário, que você pudesse fazer uma análise dessa relação entre o STF e o Bolsonaro. Pois é, Latuf, antes dessa relação do STF com o Bolsonaro,
E a gente precisa ver como é que este STF, né, se comportou ao longo da República. No Império não tinha problema. No Império, o imperador, né, ele resolvia as paradas todas. Ele era a última instância. Né? Então, no final das contas, não tinha inconstitucionalidade, tinha nada. O imperador botou a mão, né, transformava em ouro. No sistema de separação de poderes da República é que começa essa queda de braços. Né? A primeira delas foi com Floriano, né, um habeas corpus impetrado por Rui Barbosa, e o Floriano mandou uma pergunta. Né? Se o Supremo deferir o habeas corpus, quem vai deferir habeas corpus para os ministros do Supremo? Né? Isso foi um problema, né? Mas logo a sociedade brasileira, as forças políticas, né? As pessoas que, né? Os grupos e os interesses, né? Que têm interesse na funcionalidade, né? Institucional, né? Até porque é lucrativo, né? Que funcione dessa forma, cuidaram de depor o marechal, né? De ferro. Né? Não é um capitão expulso das Forças Armadas, não. O marechal de ferro foi deposto. Né, com essa sua frase, que no momento em que achou que podia prender os ministros supremos. Então nós tivemos queda de braço, né, em vários momentos, e o judiciário, e aí muito especificamente o Supremo, sempre se permitiu essas promiscuidades. Né? Tem um voto de um ministro, em 1926, que ele falava que nenhuma daquelas intervenções nos estados ocorriam sem o dedo do judiciário. Né? Então, aquele bombardeio em Salvador, em 1912, foi o judiciário que autorizou, né, o cumprimento de um habeas corpus, bombardear a cidade inteira, né, para garantir a candidatura do JJ Seabra. Então nós tivemos, ao longo da República, né, essa pequenez institucional. Né? Em 64, teve um coronel que, por acaso, foi a figura que instituiu o primeiro grupo de homens autorizados a matar no então Distrito Federal, né, hoje a cidade do Rio de Janeiro, 1958, essa figura descumpriu um habeas corpus do Supremo. Mas tinha um presidente no Supremo, né, Ribeiro da Costa, que era uma figura grande. E tinha ministros, né, da altura, né, do Supremo Tribunal. Né, Vitor Nunes Leal, Hermes Lima, né, Evandro Luiz e Silva. E o presidente do Supremo disse que se a ordem fosse descumprida, deu a ordem, estava lá, etc., e que ele deu a ordem, né, que tinha sido deferida a ordem de habeas corpus, mas se não fosse cumprida, né, o que restaria ao Supremo fazer era entregar, e ele, como presidente do Supremo faria, entregar a chave do Supremo ao primeiro sentinela de plantão que encontrasse. O presidente Castelo Branco, né, o general, presidente, marechal presidente Castelo Branco, foi ao Supremo se desculpar, não foi lá com o empresário para fazer essa coisa, né, de cozinha, né, não, ele foi lá num gesto formal, se desculpando, dizendo que o Supremo, que as decisões do Supremo seriam cumpridas, né, porque é um poder do Estado, que não poderia acontecer esse tipo de coisa. Vitor Nunes Leal e os outros ministros propuseram a prorrogação do mandato do Ribeiro da Costa, que iria se aposentar daí a um ano, a prorrogação do mandato dele na presidência, até que chegasse a sua aposentadoria. E assim foi feito. Ribeiro da Costa ficou na presidência do Supremo até se aposentar. Quando veio o AI-5, né, veio a Constituição de 67, os ministros exigiram que aquele processo ali, que a linha dura, cumprisse, né, as determinações. Veio o AI-5 e os 3 melhores ministros do Supremo, né, esse que eu citei aí, foram cassados logo depois da decretação do AI-5. Então nós temos aí um embate, isso não é novo. Né? São 3 poderes, o sistema é exatamente um sistema, deveria funcionar como um sistema de freios e contrapesos, né? O equilíbrio, né? Um freia o outro, né? E promove o equilíbrio, né? Não pode freadas bruscas, né? Nem arrancadas para sair um de perto do outro. Né? O sistema é de freios e contrapesos, os poderes deveriam ser harmônicos e independentes. Independentes do modo de funcionar, cada um no seu quadrado. E harmônico é cada um desempenhando a função que lhe compete. Né? A harmonia entre os poderes não é visita, né, na hora que quer, né? Não é tapinha nas costas, não é participar sobre conversa sobre constitucionalidade, não é tomar chazinhos juntos, nem participar de churrasco, nem formar um karaokê
né, ou guitarras, né, tocando música sertaneja, né, um ministro supremo e alguém do executivo. Né? A harmonia, né, é cada um desempenhando as suas funções. E a independência, cada qual com seu modo próprio de funcionamento, sem a interferência do outro. Então, o que nós estamos vivendo aí é uma pequenez institucional. Né? Eu não receberia o Bolsonaro se ele chegasse no meu gabinete daquele jeito. Né? Eu não receberia. E já vivenciei uma experiência dessa, claro, guardadas as proporções, era o juiz de Nova Iguaçu, chega um deputado que queria falar comigo. Né? Eu estou lá trabalhando, fazendo audiência, o deputado queria falar no intervalo da audiência e outra. Eu peguei minha agenda, entreguei, né, ao meu secretário, e falei assim, olha, leva a agenda lá, entregue a ele, peça a ele para marcar o dia e a hora que ele puder, e eu estarei aqui para recebê-lo. Né? Ele não marcou, foi embora, nunca mais apareceu. Né? Porque essas relações são institucionais. O sujeito pode chegar batendo na sua porta, como você faz com um vizinho, né, porque você tem intimidade para pedir uma colher de açúcar. Né? Então, isso é algo institucional, isso é algo que demanda uma certa uma institucionalidade na relação. Né? Eu acho que, naquele caso de ontem, ele não deveria ter sido recebido. E já que telefonou, né, e o presidente achou que deveria recebê-lo, né, se chegou com aquela galera toda, com os empresários, né, com o pessoal contando suas histórias e filmando, mas fica todo mundo do lado de fora, eu vou receber o presidente que me telefonou pedindo que eu recebesse. Eu não receberia, né? Nem sozinho. Né? Muito menos com aquela galera toda. Isso é pequena, né? O Supremo. E às vezes não adianta falar que o presidente da República pequena a presidência da República, porque ele não tem noção do que é a institucionalidade, do que é a cadeira na qual ele está sentado. Mas, por exemplo, o caso de ontem foi um caso, mais um capítulo, né? Nesse caso, eu até nem vejo como uma afronta. Ele foi lá fazer um lobby, vamos dizer assim, né? Só que como ele é um sujeito que não tem muito tato nas coisas, né? Um sujeito meio bronco. Então, mas a minha questão é o seguinte, como é que fica esse desrespeito em relação a prazos, por exemplo? Porque, por exemplo, se um sujeito comum, um sujeito qualquer, recebe uma intimação de um ministro do STF para entregar um exame em 72 horas, em 24 horas, caso isso não aconteça, vai haver uma consequência. Mas o Bolsonaro não parece muito preocupado com isso. Né? Em que pese, me parece que o STF tem tomado, pelo menos na figura do Celso de Mello, né? Não no Toffoli. O Toffoli me parece muito condescendente com as asneiras do Bolsonaro. Mas eu percebo que houve uma espécie de mudança de comportamento do STF no início do governo Bolsonaro e agora. Né? Me parece que o STF está se colocando mais assim como freio nas ambições do Bolsonaro. Então, eu queria que você analisasse exatamente isso, essa queda de braço que está acontecendo entre o Bolsonaro e o STF, particularmente na figura do Celso de Mello. Pois é, Lato, o presidente Jair Bolsonaro, ele se comporta como uma criança birrenta, né? Criança que se joga no chão do supermercado porque quer chocolate, que se joga no meio da rua porque quer ir do lado de cá da calçada, não quer ir do lado de lá. Ele é uma criança birrenta, se comporta como tal, né? E foi acostumado a fazê-lo. Né? Ele fez isso a vida inteira, né? Como deputado. Ele não foi um deputado de baixo clero à toa. Ele foi um deputado depois de 28 anos de mandato. Ele foi um deputado que não socializou com os outros, porque é uma figura que não tem possibilidade de entrosamento mesmo. Né? É alguém que deve ter um perfil psicológico muito complicado. E está aí essa gravação da reunião, é um bom exemplo disso. Né? Não se quer entregar a integralidade da fita porque ele esculhambou com todos os ministros, né? Teve ministro que bateu boca, né, durante a reunião, aí começaram a falar mal da China. Né? Então, no final das contas, né, a integralidade da reunião, a exposição da integralidade da reunião, vai denotar que aquilo não foi uma reunião, foi uma balbúrdia, para usar uma expressão de um dos próprios ministros, né, do governo. Então, o que nós temos aí é um presidente desqualificado, né, uma pessoa sem qualquer formação, sem noção da institucionalidade que ele representa e com o qual se foi muito tolerante.
né? Então, essa é uma questão. Se foi muito tolerante o tempo inteiro com essa figura. Né? E agora a dificuldade é o que se faz, né, com essa criança birrenta que se joga no chão do supermercado. Né? Como é que faz para levá-la para casa? Né? Vai arrastando, né? Não quer levantar, não quer ficar. Como é que vai fazer com isso agora? Isso é um problema. Né? O poder, né, a última linguagem do poder é a força. A força é um instrumento que o poder utiliza quando a autoridade falha. Né? A autoridade, ela não precisa de poder. A autoridade é respeitada, a autoridade se impõe pela própria crença na sua legitimidade. Né? Quando a autoridade falha, quando essa legitimidade é desafiada, né, aí sim o poder exercita a força, né, que é o último recurso, né, exercita a força para se recolocar no seu lugar, né, para o restabelecimento da autoridade que foi desafiada. O problema é esse uso da força. Como é que a gente vai fazer para usar essa força, né, contra o presidente Bolsonaro, porque vai precisar usar a força, porque ele não vai ter a capacidade de entendimento do que é uma instituição e respeitar a independência, a harmonia dos poderes e a autoridade que decorre de cada um, né? Como é que vai ser o uso dessa força para não tornar mais traumático o que já está se vivendo, né? Então, o que nós estamos vivendo é que não respeitar as instituições, né? E aí isso é um problema muito sério no Brasil, né? Porque desde o governo Sarney não teve um governo em que não se tivesse campanha, né, pela sua destituição. Teve o Fora Sarney, o Fora Collor, Fora FHC, né? Com o Lula, o pessoal foi menos, pegou mais leve, porque o Lula tinha uma certa capacidade de contornar isso, mas ainda assim o Borrausa, em 2005, disse que ia varrer essa turma, essa corja, alguma coisa assim, por 20 anos da política. Essa raça, uma coisa assim. Banir essa raça por 20 anos, a frase do Borrausa, e depois com a Dilma. Então nós não tivemos um presidente, desde 1985, um dos presidentes civis, né, desde a passagem do governo dos militares dos civis, que não tenha sido desafiado por algum tipo, né, por algum grupo que não reconhecesse a sua legitimidade. Né? Então isso é um problema da própria sociedade, que conviveu com isso também. E aí, essa é uma questão. Como é que vai se fazer para conter, né, o Bolsonaro até o momento em que se vai precisar de, efetivamente, iniciar um processo de impeachment do presidente por crime de responsabilidade, que ele já cometeu muitos. A Associação Brasileira de Imprensa acaba de apresentar mais uma denúncia, inclusive uma peça bem substancial, uma uma denúncia singela, né, contendo umas 6 ou 8 páginas, né, 6 ou 8 páginas para a petição inicial do processo de impeachment é coisa bem pequena. Né? Está numa linguagem jornalística, está acessível, né, a qualquer pessoa que leia, né, língua portuguesa, e pede e demonstra lá pelo menos uns 4, né, crimes de responsabilidade do presidente. Né? Então o presidente já deu motivos de sobra, né, para o seu impeachment, mas as forças políticas ainda estão tentando ver se acomodam de alguma forma e se ele se enquadra numa institucionalidade, afinal de contas, ele é presidente da República. Mas está muito difícil. Né? Eu acho que esses descumprimentos, as decisões, esses desafios, né, não chega a ser um descumprimento até o presente momento, esses desafios ao Supremo Tribunal Federal certamente vai acabar ensejando, né, alguns desenlaces aí, que não será muito agradável para as instituições brasileiras. Pois em função disso que você acabou de falar, o Correio Brasiliense ele publicou o seguinte, vou ler exatamente o que está escrito aqui, tá? Os ministros militares do governo se dizem ofendidos com a decisão de Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, de ordenar que os depoimentos dos generais Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Walter Braga Neto, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, sejam tomados até por condução coercitiva ou, abre aspas, debaixo de vara, fecha aspas. Uhum. Então, vamos imaginar que esses generais sejam obrigados, por força de lei, condução coercitiva, né, pelo STF, a prestar depoimento. Quem é que os conduziria? Quem o STF utilizaria
para conduzir coercitivamente 3 generais. Quem? Latuf, você pode ficar tranquilo que no jogo do poder, né, sempre vai aparecer alguém, né, para tirar a casquinha. Né? No caso de crimes, fica tranquilo. No jogo do poder, né, ninguém bate em quem está no pódio. Mas quando você dá uma escorregada, sai do pódio, aparece logo uma turma para bater. Né? Então você pode ficar tranquilo. Se precisar fazer isso, vai aparecer quem faz. Não existe, né, essas amabilidades que se imaginam no poder, elas não são verdadeiras. Aliás, nem as inimizades são sinceras em se tratando de poder. Damasceno, temos uma questão interessante aí, eu acho, sabe? Eu desconheço, talvez você, até como professor, como alguém que milita na área, você pode me explicar. Você já lembra de alguma vez, na história recente, principalmente pós-regime militar, em que generais tenham sido conduzidos coercitivamente pela justiça? Olha, ainda durante a ditadura empresarial militar, teve naquele caso do Baumgarten, que o general Milton Cruz não queria depor, né? O juiz mandou intimá-lo, né, com esta advertência, e ele compareceu para depor. Né? E aí o delegado, aí é que eu te digo, ele foi para a delegacia para depor. E chegou lá o delegado ainda para mostrar que tinha poder, ainda fez o general tocar piano. Né? Sujou os 10 dedinhos do general então, e botou o general para tocar piano. Foi um abuso, um excesso, porque o general tinha carteira de identidade, e tendo carteira de identidade, ele tinha as suas impressões digitais no registro da polícia. Então não precisava ter tirado a impressão digital de novo do general. Mas era general da ativa ainda durante a ditadura militar. Né? Quando o delegado viu que podia tirar uma casquinha, e ainda chamou os repórteres para verem o general tocando piano. Né? Então você vê que essas questões, isso é um jogo. Né? Isso é um jogo. Né? Como é que esse jogo vai ser jogado, né? A hora que um vai atacar se vai chutar para gol e vai fazer o gol é outra questão. Agora, nós já tivemos também um habeas corpus impetrados contra o general Lott, em novembro de 1955, né, quando se tentou dar um golpe, Carlos Luiz tentou dar um golpe, Café Filho e Carlos Luiz tentaram dar um golpe para impedir a posse do JK. E o general Lott, né, deu um golpe preventivo para garantir a posse do Juscelino. E o Nereu Ramos assumiu interinamente a presidência da República. O Café Filho quis retornar à presidência. O Lott cercou a casa dele com os soldados. E o Café Filho impetrou um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. O Ribeiro da Costa, né, este que foi presidente do Supremo em 64, disse, olha, eu vou deferir e o general Lott que cumpra. Ou então ele diz que a lei não vale mais e nós vamos resvalar para a anarquia. E aí teve um ministro, Nelson Hungria, que disse, olha, eu não defiro habeas corpus contra o Exército, porque a espada deles é de verdade. As nossas espadas são adereços de gesso ou de pinturas no teto, né, deste tribunal. O tribunal era ali onde hoje é o Centro Cultural da Justiça Federal, na Cinelândia. Então isso está aí na internet, dos julgamentos históricos do STF, se entrar agora lá no www.stf.jus.br, é possível acessar esses votos. Mas o Ribeiro da Costa disse, não, eu defiro. Vamos ver se ele descumpre. Porque se ele descumprir, ele estará autorizando qualquer um outro a descumprir qualquer ordem. A própria hierarquia, a disciplina sobre a qual se assenta o poder dele, estará destituída no momento que ele descumprir uma ordem, né, de habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. O Nelson Hungria fez, né, esse outro voto, dizendo que a espada deles é de verdade, a nossa é só uma alegoria, e não vou deferir. E um terceiro ministro, para poder dar uma saída honrosa no negócio, pediu vista e sentou em cima do processo. E aí chegou a data da posse do JK, JK tomou posse e o Café Filho não pôde voltar à presidência da República em 1955 para poder consumar o seu golpe.
Então veja como é que a gente já tem alguns históricos, já tem alguns elementos aí na história que nos norteia mais ou menos do que pode acontecer ou do que não pode acontecer. Eu quero saber qual é o ministro do Supremo que vai dizer, eu defiro, ele que descumpra. E qual o outro que vai dizer, né, não, vamos fazer um churrasco, dar uns tapinhas nas costas, vamos resolver isso amigavelmente, para mostrar que nós somos, né, todos boa gente. Eu vou esperar para vê-la. Pois é, porque olha só, eu acredito o seguinte, bom, essa é uma das perguntas que eu ia te fazer, logo depois dessa eu quero passar as perguntas dos internautas aqui, que já tem várias perguntas aqui. Tem alguém reclamando aí, já postou aqui várias vezes, que está com barulho de obra. Eu não estou com obra aqui. Não estou ouvindo nada, está tudo certinho, para mim aqui está tudo certo, não tem obra nenhuma aqui não. Mas olha só, a minha pergunta, antes de passar para os internautas, é o seguinte: essa atitude do Celso de Mello, ela representa o STF ou representa o Celso de Mello? Porque o Toffoli me parece ser um sujeito... Por exemplo, o Toffoli ele indeferiu um pedido de remoção de elogio, de comentários elogiosos ao golpe de 64, feitos, acho que, no site do Ministério da Defesa, ou coisa parecida. Ele indeferiu, ele disse que tem que manter o texto lá, né? Se referiu ao golpe de 64 como revolução. Então, assim, o Toffoli me parece ser um sujeito muito próximo do pensamento do Bolsonaro, né? Me parece, como, usando uma expressão comum agora, passar pano, passa muito pano. E já o Celso de Mello, a impressão que se tem, e parece que ele já está se aposentando já, né? Então parece Exatamente. Que ele quer sair assim, de maneira honrosa, de maneira brilhante, entendeu? O sujeito que desafiou o governo Bolsonaro. Então eu queria saber se o STF, quem representa o pensamento do STF hoje, é o Toffoli ou é o Celso de Mello? Pois é, olha, o ministro Celso de Mello foi nomeado muito novo, foi nomeado ainda no governo Sarney, né, muito novo, com menos de 40 anos, né, para o Supremo Tribunal Federal. Mas sempre foi muito preparado, né, ele sempre foi muito coerente. Então, essas posturas dele não são de agora, não. Uhum. Ele sempre foi, né, muito discreto, muito singelo, né, mas muito coerente, muito preparado e muito coerente. Não é algo novo, né, o que nós estamos assistindo, não. Né? Eu acompanho desde quando ele foi nomeado. E a crítica que se dizia é que ele era muito jovem para ser ministro supremo. Né? Então, o ministro Celso Mello sempre teve essa postura. É que o Supremo viveu um período de protagonismo, de histrionismo, né? Notadamente com Joaquim Barbosa, né? Essa figura, né? Um cometa. Chegou, é o pombo jogando xadrez. Né? Ele chega, pousa, derruba todas as peças, suja o tabuleiro e vai embora. Ainda diz que fez um jogaço. Né? Então, nós tivemos ali com o ex-ministro Joaquim Barbosa, é o pombo que pousa, né, no tabuleiro de xadrez. Né? Chega, faz um barulho danado, né, esculhamba o troço todo e vai embora. Tipo assim, eu acabei com o jogo. Então, nós tivemos não foi nem protagonismo, é um histrionismo, né, de ministro supremo. Tivemos o ministro Poeta, né, que era outro. Né, tivemos o ministro paulista, o Caipira, né, que Joaquim Barbosa acusava de não conhecer uma determinada banda de rock, que só ele, Joaquim Barbosa, conhecia. Então, você vê o nível que chegou, né, às discussões do Supremo. Então, este é um problema. Né, porque os critérios para escolhas dos ministros do Supremo não foram amplamente debatidos na sociedade. O próprio processo de escolha, né, do ministro Supremo. Veja, Latuf, quando teve o golpe de 64, logo depois o número de ministros do Supremo foi ampliado para 15, né, que era para o regime poder manter a maioria. Depois cassou 3 ministros, 2 se aposentaram em solidariedade aos 3 ministros cassados, aí voltou para 11. Um dos ministros nomeados pela ditadura era um homem de direita, muito de direita, né, Adalto Lúcio Cardoso,
E quando em 1971, né, o governo Médici instituiu a censura prévia para a publicação de livros, ele disse, olha, não foi para isso que eu ajudei a fazer isso que está aí. Né? Eu não censuro livro, abre e lê quem quer. Então não pode ter censura de livro. Né, tinha que ter mostrado isso para o prefeito aqui do Rio de Janeiro, o presidente do Tribunal do Rio de Janeiro, por conta da Bienal. Né? Mas esse ministro de extrema-direita, um homem extremamente conservador, que estava lá no golpe de 64, já no Supremo Tribunal Federal votou contra. E foi o único que votou contra. Né? Ele disse, olha, eu fiz tudo o que fiz pelas liberdades, eu acredito nas liberdades, nas instituições burguesas, nas instituições, né, etc, etc. Eu não vou admitir censura, publicação de livro. Ele foi o único vencido. Os outros todos disseram que podia ter censura de prévia para a publicação de livro. Ele arrancou a toga, jogou em cima da mesa e abdicou do cargo de ministro supremo. Nunca mais botou o pé lá. Ele não pediu aposentadoria, não voltou no dia seguinte, mandou uma carta. Não, esse cara de extrema-direita era de tamanha coerência que ele arrancou, tamanho compromisso com o que ele acreditava. No julgamento, ele foi ele arrancou a toga, jogou em cima da bancada e foi embora. E nunca mais botou o pé lá. Então, esse Adolfo Luz Cardoso é uma figura de direita que merece respeito pela sua coerência. Então, o que a gente tem no presente momento foi um processo de escolha dos ministros, não primou por escolher, né, a integralidade dos ministros com este perfil. Com esse perfil de coerência, ainda que fossem pessoas conservadoras, ainda que fossem pessoas da direita, como esse Adalto Luz Cardoso, mas de quem já se poderia saber, né, o que viria, né, como votaria em cada caso. Mas Damasceno, olha só, mas rapidamente, quem representa o pensamento do STF? É o Celso de Mello ou é o Toffoli? Olha, o Supremo Tribunal Federal, ele é composto de 11 unanimidades. Tá? Ali cada um é um Supremo por si. Tá? Hoje não dá. Não tem uma homogeneidade, dizer, né? Não tem. Ali são 11 Supremos Tribunais reunidos dentro de um mesmo prédio. Né? Ô, Damasceno, e aí, isso dá um problema. Deixa eu te falar. Dá um problema quando vai para as decisões monocráticas, né? Claro, claro. Bom, vamos passar para as perguntas. Eu quero que você seja bem breve a responder as perguntas para a gente poder responder o máximo possível de internautas. Tá? Vamos lá, bate bola então. O Cunha7556 pergunta assim: o que o Damasceno achou das palavras do sinistro da educação contra o STF? Esse sujeito é inqualificável. Não dá para achar nada, né, dele, não. Esse é um sujeito que lê Kafta. Né? ele lê Kafta e come Kafka. Exatamente. Olha, não sei se ele come Kafka, mas se ele escorregar num gramado, ele é capaz de comer outra coisa. É verdade. Esse é inqualificável, não dá para, né, tomar ciência do que esse sujeito diz, não. O Walter Filho, PT, diz assim: como restabelecer a normalidade constitucional depois do ativismo judicial da Lava Jato e seus fenômenos do lawfare e backlash? Pois é, esse é o problema. Como restabelecer a racionalidade do Poder Judiciário? Ela será necessária. O próprio Poder Judiciário vai buscar esse caminho, porque não é possível que cada juiz julgue de acordo com o que pensa. Né? Não tem bom senso, né? Cada um tem o seu bom senso. O parâmetro há de ser a legalidade. Né? Então, o próprio Judiciário vai ter que buscar esse caminho, sob pena de se perder, né? e não ter condições mais de funcionamento. Tem vários comentários aqui. O Cunha comenta que a função do STF é julgar a Constituição, mas aqui são palpiteiros. Bolsonaro é um pervertido que está buscando tudo para tentar legitimar um golpe. O Walter Filho diz: o problema hoje nem é o STF, mas a politização do judiciário e do MP como um todo. A Raquel Nascimento Gonçalves diz assim: e o MEC desobedecendo decisão judicial e impondo interventores nas reitorias? Fala um pouco sobre isso. Pois é, este processo, o MP é um caso à parte, né? Como durante a ditadura se acreditou
Quer dizer, depois da ditadura, se acreditou que o problema é que faltava um órgão de controle dos poderes, deu-se, né, deu o poder, né, que o MP tem, e não se pensou no controle do MP. Então isso virou um monstro, né? Um poder que controla todo mundo e que não é controlado. Este é um problema, e punitivo, né? Se tornou uma esfera punitiva do Estado. Essa questão, né, das reitorias, né, isso vai passar pelo próprio processo de autonomia das universidades, né, das escolhas dos reitores, né, com o que a ignorância não tem nenhum compromisso. Né, a ignorância não tem compromisso com o saber. Né, estes crédulos, né, os terraplanistas, não têm compromisso com a ciência, né, com a tecnologia. Então, isso realmente está gerando um embate. Isso é uma outra esfera, né, que vai, né, ter muito embate, que é essa questão da nomeação dos reitores, né, dos dirigentes das instituições de ensino federais, né, e essas intervenções, né, enquanto não se define quem será efetivamente, legitimamente, empossado desses cargos. Agora, quem começou com isso foi o Fernando Henrique Cardoso, tá? Quando nomeou o Vilhena para a UFRJ. Eu lembro bem disso. O Vilhena foi meu professor no IFIX da UFRJ, no curso de Ciências Sociais, em 1985. E naquela época era um bom moço, boa fala, né? Uma pessoa leve, né? E as pessoas se deixaram enganar, né, por esse bom mocismo, né, do Vilhena em 85, que acabou, né, naquela intervenção no UFRJ, no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas não geriu a UFRJ, foi nomeado, mas não geriu, e acabou o seu mandato, ele desapareceu. Eu não sei nem por onde anda mais o Vilhena, que é o que vai acontecer com esse pessoal. Esse pessoal não vai ficar, né, em livro de história. Né? O tempo vai passar e eles serão relegados ao esquecimento. O Leroux de Moselle diz assim, fala um pouco do vai não vai da nomeação do Ramage, já indeferida, mas que ainda assim a AGU insiste em recorrer. Sim. Diante das acusações, né, do príncipe de Curitiba, né? Príncipe de Curitiba. Não é a República de Curitiba. Aquilo é um principado, né? Aquilo eu nunca me referi àquilo, porque aquilo não tem valor republicano, aquilo não é a República. É o Principado de Curitiba. No máximo dá para chamar de coronelzinho de Curitiba, né? Porque até para Principado está pouco. Aquilo é muito mais um feudo, né? Um feudo de Torquemadas. Então, mas depois das declarações dele, pairou essa dúvida, né? Eu estou dando benefício da dúvida, tá? A dúvida de que o presidente tinha interesse em intervir na Polícia Federal para poder escolher o chefe, o diretor da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E essa relação pessoal, né, do Ramage com os filhos do presidente, que, né, você sabe que, né, que não são flor que se cheira. Então, acaba tendo essa liminar e, né, é outra pessoa nomeada. Mas a AGU continua insistindo porque ela quer retirar, né, da folha corrida do Ramage essa anotação, a fim de deixá-lo, né, livre, deixar com ficha limpa para uma outra nomeação, com outro cargo, né, ou qualquer outra coisa do gênero. Porque se mantida essa anotação, né, aí, entre aspas, né, essa anotação na ficha dele, ele estará inviabilizado para qualquer outro cargo, para qualquer outro, até para este mesmo, mas para qualquer outro cargo. Então, acho que a tentativa aí é desconstruir, né, aquela alegação, né, do ex-ministro Sérgio Moro, né, e deixar o Ramage com a ficha limpa para poder ser aproveitado num outro momento, ou até imediatamente. Né? Mas o negócio é limpar a ficha do Ramage, porque ficou todo mundo com a ficha suja nessa história aí, né? Eu fico pensando o seguinte, por que o Bolsonaro tem essa fixação com a Polícia Federal do Rio, já que as investigações, por exemplo, tanto a investigação pela qual o filho passa, né, um dos filhos passa lá de rachadinha, de
negócios imobiliários com a milícia, todas essas investigações, Marielle, isso tudo está a cargo da Polícia Civil. Por que essa preocupação? Porque a investigação da Marielle, por exemplo, que é uma coisa que o Bolsonaro reiteradas vezes vem se referindo, ela está na mão da Polícia Civil. Por que essa preocupação com a Polícia Federal no Rio de Janeiro? Pois é, essa é uma questão, né? Primeiro, o Brasil, né, no Brasil as coisas são relacionais, né? Um superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, ele tem contato aí permanente com o secretário de polícia, com o comandante militar, né? Estes aparatos repressivos do Estado não ficam limitados à sua esfera, né? No limite do ente federativo, União, Estado, não. Né? Isso vive quase que no intercâmbio, né? Então isso tem importância. O próprio assassinato da Marielle, a execução da Marielle, é algo que vai precisar, né, precisa de muita apuração, né? E se está sendo apurado no âmbito estadual, eu não sei se não deveria ou se não poderia estar sendo apurado também, né, de alguma coisa no âmbito federal. Não me convence que seja um milicianozinho, né, de Rio das Pedras, ou de Jacarepaguá, ou da Zona Oeste, né, que tenha feito algo tão profissional, né? Você imagina, você dispara 3 tiros com os dois carros em movimento e acerta os 3 na cabeça, né? Isso é gente muito qualificada, né? Alvo parado, atirador parado já é um negócio difícil, nem todo mundo consegue acertar, né? Quase ninguém, aliás, acerta alvo, né, com os 2 parados, né? Alvo em movimento e o atirador parado já é difícil, existe treinamento, né? Atirador em movimento e o alvo parado já, né, é difícil também. Agora, os 2 em movimento, né, o atirador em movimento e o alvo em movimento, ele dá 3 tiros e acerta os 3 na cabeça, isso é coisa de gente muito profissional. Isso não é coisa de milicianozinho, não, né? A minha interpretação, né, o que eu vejo dentro desse episódio aí, é que isso fazia parte de alguma orquestração muito mais elaborada para gerar o caos, e essa turma que está aí, né, que acabou alçando o Bolsonaro ao poder, para chegar vendendo a solução. Né? Tal como aqueles que botavam bombas pela cidade quando da abertura. Bomba na BI, bomba na Câmara de Vereadores, bomba nas bancas de jornal. Nas bancas de jornal. A bomba estourou no colo deles lá no Rio Centro. Né? Então, eu acho que esse fato aí precisaria de muito mais apuração. Talvez a gente nunca vá ter, né, uma efetiva apuração deste caso, talvez a gente nunca vai saber. Né? Mas que foi o vereador, primeiro tentaram botar no colo do vereadorzinho, né? Aí não tinha nada a ver com o vereador, aí tenta botar no colo de um outro lá. Quer dizer, não está fechando. Não está fechando porque as pessoas que eles acusam são pessoas muito primárias, incapazes de uma operação tão sofisticada quanto foi a execução da Marielle. Então, neste contexto, controlar pelo menos uma parte da polícia pode ser muito significativo, sobretudo por quem foi beneficiado, né, por estas lambanças todas que fizeram aí, né, antes daquelas eleições, né, de 2018. O Donato Júnior BA, ele está perguntando assim, o que o Congresso e o Senado estão esperando para botar o impeachment? Há uma estratégia por trás disso ou é covardia mesmo? Com o apoio do Centrão agora? Pergunta, Damasceno, responda. Pois é, Lantolfo, que tem o seguinte, para autorizar um processo de impeachment contra o presidente da República, para autorizar um processo de impeachment contra o presidente da República, são necessários 2/3 da Câmara dos Deputados. Né? A Câmara só autoriza o processo quando recebe a denúncia. O Senado formula um juízo de admissibilidade, depois processa e depois julga sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. Com 1/3, né, mais um, ou seja, 171 deputados, um presidente da República não tem autorizada a instauração de um processo contra ele. Portanto, eu acho que se botasse em votação hoje, o presidente da República obteria pelo menos 171 votos. E nós não teríamos autorização, né, para a instauração de um processo de impeachment contra ele, né, para a instauração de um processo por crime de responsabilidade. Eu acho que é por isso que não põe em votação. Acho que se votar, perde. Ele não tem maioria mais, mas ainda deve ter uns 171. É um número bem emblemático, né?
E você, é verdade. E você acredita que essas investigações que o STF autorizou, né, esse inquérito que o STF autorizou a ser aberto pela Polícia Federal em relação ao Bolsonaro, você acredita que isso vai dar em alguma coisa? Efetivamente, vamos ter a comprovação dos crimes denunciados pelo Sérgio Moro? Olha, eu não sei, né? As instituições formais, eu não sei. Mas que vai chegar a alguma conclusão, e muita gente vai ter informação sobre isso, e vai deixar quem fez essas coisas acuado, com certeza vai. Né? Um bom exemplo é o caso do Rio Centro. Né? Não se chegou, ao final, a nenhum julgamento. O Ministério Público sequer, né, denunciou o terrorista sobrevivente. Que foi promovido, inclusive. Aliás, virou depois professor do Colégio Militar e foi reformado como capitão, como coronel. Ele foi promovido. Foi. Ele era o capitão Machado, foi reformado como coronel Machado, mora na Barra da Tijuca. Essa coisa, exato. Mas assim como naquele episódio as instituições não funcionaram, o Ministério Público não chegou sequer a denunciá-lo, mas se chegou a apurar quem é que tinha feito, quem tinha interesse naquilo, e essas pessoas passaram a ficar mais contidas e pararam de botar bomba na cidade. Essa parcela do Exército que fazia isso ficou contida, porque ela já tinha sido desmascarada. Eu acho que, na pior das hipóteses, um inquérito desse vai desnudar esse pessoal, dizer, olha, eu sei o que vocês estão fazendo, porque senão a gente vai contar para todo mundo. O Guirelme, ele pergunta assim, o que nós, enquanto população, podemos fazer para que esse impeachment aconteça? Eu acho que, de forma alguma, referendar quaisquer dessas loucuras que são feitas, né, por esse pessoal e tratá-lo sempre com desconfiança. Né? Nós tendemos muito a... Isso é o efeito manada, né? O efeito manada, o comportamento manada, o comportamento rebanho. As pessoas costumam segue a maioria, né? Uma tendência de peixe morto, de nadar de acordo com a correnteza. Eu acho que a gente precisa desconfiar dessas pessoas, porque elas, a princípio, não merecem confiança. Né? Eu acho que nós mantivermos o senso crítico, né? Nos mantivermos observadores e resistentes mesmo a essas coisas que andam fazendo, a gente já vai estar dando uma grande contribuição. Sair à rua nesse momento de coronavírus, né? Vamos deixar só para a turma que apoia o presidente, né? Que é para ver se eles se contaminam mais rápido aí, né? E aprendam que isso não é apenas uma gripezinha, que isso é coisa séria. O Donato Júnior BA pergunta assim, e o Adélio, o que vocês acham? Um dia saberemos a verdade? Pois é, o Adélio. Né? Lator, você imagina essa coisa violenta, esses bolsonaristas violentos que agridem enfermeiros que estão lá em silêncio. Né? Você imagina esse pessoal se efetivamente tivesse tido um atentado ao Bolsonaro? Você imagina se esse sujeito teria saído dali sem ter sido em pedacinho? Sem um olho roxo, né? Sem um olho roxo. Não, ele não voltava. Né? As pessoas socorreram, né, a vítima e, ao mesmo tempo, abraçaram o agressor e o prenderam, sem um tapa. Né? Essa história, para mim, essa para mim é a questão. Né? Se esse pessoal é tão agressivo, bate em aluno, bate em indígena na aldeia Maracanã, vai lá agredir os índios, em frente ao Congresso, aquele de enfermeiro que está calado, né? Apenas um papel na mão. Por que não deram um tapinha no Adélio? Não queria que batesse mesmo, não tem que fazer isso não. Mas esse pessoal se comportou com muita severidade diante de um atentado, se fosse real. Essa é outra história, talvez a gente nunca vai saber. O Adélio é uma pessoa com problema psiquiátrico. Nunca vai contar também, sei lá, o que vai ser um troço desse.
Né? Agora, que não deram um tapa no Adélio, isso para mim é suspeitíssimo, e esse grupo violento que anda com o Bolsonaro, então, para mim, isso aí é conversa para boi dormir, já que a gente está em época aí de reinado do gado. Ô, Damasceno, a gente está se encaminhando aqui para os últimos 9 minutos aqui da nossa live. Eu queria que você discorresse um pouco sobre... Você acredita que se houver realmente um impedimento do presidente, né, esse impedimento virá do Congresso ou do Judiciário? Não, do Congresso. O Judiciário não pode processar. Primeiro, o presidente da República comete 2 tipos de crime: crime de responsabilidade e crimes comuns na presidência da República. Pelos crimes comuns, fora do exercício da presidência, ele não responde durante o seu mandato, né? Só responde quando deixar o cargo. Em ambos os casos, seja nos crimes comuns, seja no crime de responsabilidade, há necessidade da Câmara, né, autorizar a instauração do processo. Agora, por crime comum, ele responde no Supremo e por crime de responsabilidade no Senado Federal. O Senado Federal é investido, né, de poder judiciário para julgar o presidente da República por crime de responsabilidade. Eu acho que os crimes que ele tem cometido são crimes de responsabilidade, né, e são crimes políticos. É muito mais fácil a instauração de um processo por crime de responsabilidade do que por um crime comum, né? Muito mais estreito o conceito de crime comum do que o crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade é um crime político, né? Basta se comportar com a falta de decoro para o cargo e já é motivo para a dispensa do presidente da República, né? Está lá a falta de decoro, a dignidade do cargo. Isso ele dá prova todos os dias, de que não tem, né, decoro e dignidade, não se comporta de acordo com a dignidade e o decoro do cargo. Então, eu acho que aí vai precisar de formar um juízo político, né, para a instauração desse processo. Eu acho que no Senado estará muito mais próximo, né, de ter o impeachment do que um afastamento por um crime comum em decorrência de um recebimento de denúncia no Supremo Tribunal Federal por um crime comum. E por que você acha que existe tanta tolerância aos desmandos do Bolsonaro, Damasceno? Pois nós nos acostumamos com isso. E tem uma parcela da sociedade que apoia Bolsonaro. O Bolsonaro não veio de Marte. Tem uma parcela da sociedade né, que o Bolsonaro representa muito bem. Assim como tem uma parcela da sociedade muito bem representada pela ministra da Goiabeira, né? Então tem uma parcela da sociedade, né, e de homens e mulheres, né, que são, né, cópia fiel, né, da ministra da Goiabeira, né? Assim como tem uma parcela significativa da sociedade, né, que é muito bem representada por Bolsonaro, né? Essa parcela, né, ela, por ignorância, ela repudia a ciência, né? Por ignorância, ela repudia que a Terra é redonda, né? E essa parcela ganhou poder, sobretudo aí com as religiões, né? Você vê o sujeito vendendo feijãozinho aí a R$1.000, grão de feijão a R$1.000 para acabar com o coronavírus, né? E tem gente que compra. O cara sacrifica o salário mínimo para comprar um grão de feijão, né? Porque vem com uma escritazinha a lazy e quando, né, ele germina, aquela escrita aparece na folha. Isso qualquer um que já plantou um feijão furado sabe que o furo que estiver na semente vai estar nas primeiras folhas, né? Então isso é uma coisinha, né? Até o ministro que plantou feijão no espaço, né, levou o feijãozinho para plantar no algodão, falasse, se você plantar o feijão com um furo, esse furo vai estar na primeira folha, né? Então, mas é este pessoal que está, né, neste momento ganhou voz, né? Ganhou voz e até começar a ampliar os danos, e já estão ampliando os danos à sociedade, a sociedade vai ficar tolerante, mas já já a sociedade reage quando ela descobrir que esse pessoal não tem, né, condição, né, de nos levar para lugar nenhum, pelo contrário, esse pessoal só vai causar dano para a sociedade brasileira. Eu também, assim, eu acredito que existe um setor dos militares, não sei o que você acha disso, existe um setor que apoia
o Bolsonaro, e tem um setor que não está apoiando, ou pelo menos discorda da linha do Bolsonaro, né? Porque as Forças Armadas não são, assim como o STF não é, uníssono, né? Não é homogêneo, eu acredito que as Forças Armadas também não, né? Pois é, as Forças Armadas tiveram um problema que, em 64, foi a instituição, foram as instituições que mais sofreram. Né? Ela chegou a ter cerca de 20 mil expurgos, 22 mil expurgos, né? 7 mil por motivos declarados políticos, mas outros expurgos por outros motivos, mudaram a regra do tempo de permanência e etc. Mas tudo foi feito para excluir das Forças Armadas quem era de esquerda, né? Você tinha os militares de esquerda e os militares nacionalistas. Né? E depois até os tenentes, até quem era letrado, tinha um lúcidozinho, foi colocado, né, para escanteio, entre os quais o brigadeiro Eduardo Gomes, que morreu em 1981 no anonimato, depois de ter sido o ministro da Aeronáutica do Castelo Branco. Então até o pessoal, né, conservador, mas com uma formação um pouquinho melhor, foi jogado para escanteio. Então ficou a linha dura. Mas mesmo dentro dessa linha dura, tem alguns que prezam pela instituição, pela permanência da instituição, né? pelo conservadorismo, no sentido de conservar uma coisinha ou outra, e que sabe, com esse pessoal aí não vai conservar nada. Esse pessoal vai fazer política de terra arrasada, né? Se continuar por muito tempo. Então eu acho que dentro das Forças Armadas, né, vai ter gente, sim, que num dado momento não vai, né, continuar embarcando nessa aventura, não. Bom, Damasceno, já estamos chegando então para o final. Eu queria agradecer mais uma vez a sua disposição, a sua participação. Foi ótimo te ouvir, né? Ouvir alguém que está dentro do judiciário, isso é muito, né? Tem o chamado lugar de fala, né? Então eu queria agradecer muito a sua participação, agradecer também a participação de todos que vieram aqui, que fizeram perguntas e tal. E eu finalizo contigo para você deixar aí as suas considerações finais. Latu, foi um prazerzão bater esse papo contigo, desde 2013, quando nós colocamos aquele quadro, né, lá no meu gabinete, né? Eu, você, o doutor Darlan e o Modesta Silveira, né, que foi o deputado que resistiu à ditadura, advogou em todas as circunscrições militares do Brasil, foi quem encaminhou pela oposição a lei de anistia, então nós estávamos lá 8 mãos colocando aquele quadro, e que naquela oportunidade vivemos aquela treta, né, com o Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual, isso mesmo. Que colocou as milícias no nosso encalço. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Nós 13, nós já sabemos quem é esse pessoal, então vamos continuar juntos, né? E espero que com demanda de menos resistência, né? Porque resistência demais significa que eles continuam, né, no campo e promovendo os estragos que a gente não desejaria, né? A gente não deseja que eles promovam. Foi um prazerzão esse bate-papo aí e com os internautas que estão aí, né, ouvindo a gente. João Batista Damasceno, meu querido desembargador, um grande abraço para você, fique em casa, te cuida, e a todos os meus seguidores, os meus amigos internautas, grande abraço e até a próxima live. Valeu, gente, até a próxima. Obrigado, Damasceno. Obrigado, Latu, um abração para você. Valeu, irmão. Valeu, tchau, tchau.